Olá, sejam bem-vindos ao Culturando. Encontro-me em Viseu, numa localidade chamada Moselos, onde decorre uma festa para angariação de fundos para esta instituição AMOS, uma instituição de solidariedade social. Vou tentar falar um pouco para saber um bocadinho mais sobre esta associação e sobre aquilo que acontece aqui durante este domingo com o presidente da associação, Dr. Afonso Costa. Vou também ver se consigo algumas palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia e ainda com Graça Amiguinho, porque Graça Amiguinho veio com a sua coletânea Sempre Abril até aqui, Moselos. E comigo já tenho o Dr. Afonso Costa, que é o presidente da Associação AMOS, esta associação que apresenta aqui hoje esta festa, que vocês vão poder ter a oportunidade de ver alguns excertos que vamos deixar como referência de uma festa que faz parte, no fundo, Dr. Afonso, de uma recolha, de uma angariação de fundos para que se possam ajudar também outras famílias. Exatamente. Aliás, a grande razão da criação desta festa, desta feira, feiramos, foi um trocadilho que nós usámos para definir o nome, é a terceira edição e foi criada expressamente porque nós, quando assumimos o mandato, verificámos que as receitas vindas da Segurança Social e do Estado eram insuficientes e era necessário angariar mais receitas. Esse é o motivo principal. As pessoas podem ajudar entrando, por exemplo, para sócios, podem ajudar dando um donativo, podem ajudar comprando algum bem ali no nosso bar, bebendo um café. Uma frase que eu gosto muito: estão a ajudar quem ajuda. Exatamente, a ajudar quem ajuda. Trazer também a coletânea Sempre Abril, e lá tem Moselos, significa muito para o Dr. Afonso, porque escreveu muito nesta coletânea sobre esta terra. Sim, significa muito. Aliás, é um turbilhão mesmo de emoções. Primeiro porque, e é a razão principal por ter vindo aqui a Moselos, tudo o que eu escrevi foi sobre testemunhos passados na minha juventude, ainda aqui na aldeia de Moselos, na escola, nesta associação e também depois no Porto, noutra associação na Casa da Bareia Alta e desta região. E também falo do desenvolvimento, aliás, a valia das associações à época que para minimizar, atenuar os grandes problemas que haviam da ditadura. E, portanto, como eu, praticamente, o meu texto, a maioria refere-se sobre Moselos e a nossa região, eu achei por bem vir aqui apresentar esta coletânea, já por si, digamos, eu defino quase como um sonho, tornar-se realidade, porque estamos a falar de reunir 54 autores, com a maravilha de mais de metade ou metade serem estrangeiros e, portanto, para mim é maravilhoso o que está a acontecer. E como fala estrangeiros, estamos a falar também de um grupo da Galiza que está cá hoje, que o Dr. Afonso fez questão que também pudessem pisar os palcos de Moselos. Exatamente. Por várias razões. Primeiro, com os mesmos princípios de promover a cultura, de promover também, e aí é novidade, o intercâmbio entre dois países, entre duas regiões, a Galiza e sobretudo o norte e centro de Portugal, que se dão muito bem e, portanto, eu achei oportuno convidá-los e proporcionar convívio, proporcionar opiniões diferentes e também em jeito de agradecimento, não é? Porque, reparem, um país estrangeiro, permite-me falar assim, estrangeiros, a escrever e a apoiar-nos numa causa, assim, ainda por cima, das mais importantes do país, que é o 25 de Abril, também os 500 anos de Camões, portanto só pode orgulhar todos os portugueses, não é? Eu, quase, no início, confesso, achava quase inimaginável. Mas o que é certo é que o Grupo Álvaro está cá e vai atuar aqui no palco em Moselos para as delícias dos portugueses. Eu aqui na minha mão tenho notícias de Moselos, este é um jornal, o número 1 de um jornal que existia, mas já não existe. Infelizmente já não existe, quiçá possa haver condições de o retomar. Este jornal, aliás,
eu refiro no meu texto na coletânea, por acaso, esse é o número 1, salvo erro. No número 3, eu à época já fazia uns artigos e então reproduzo aí um artigo que focava exatamente os problemas da aldeia. O título era exatamente os problemas da aldeia, é preciso resolvê-los, é urgente e na altura tínhamos graves problemas não tínhamos água, não tínhamos eletricidade, se queríamos água tínhamos que ir com o cântaro à fonte, portanto havia muita miséria. E aí eu queria salientar realmente o papel desta associação. Esta associação que nasceu há 52 anos, portanto ainda antes do 25 de abril de 1971, tem feito um trabalho notável, primeiro começou por ser uma associação cultural e recreativa. Nessa época fazia coisas até substituindo os políticos, e se me permite pegar nesse jornal, eu salvo errar aqui um artigo, este é o número 1º, há aqui um artigo, olha, está aqui, que o título, se me quiser ler, esse título, salvo erro, chama-se Toponímia, não é? Toponímia. Toponímia. O que é isto? Isto é também outra coisa fabulosa. Na altura, a aldeia, e esta é uma aldeia grande, neste momento terá 2.000 habitantes, e sempre foi a maior da freguesia, as ruas não tinham nome, e portanto, esse papel que havia a quem? Era os presidentes da junta, era o poder político que à época estava, portanto, em serviço. Como eles não faziam nada, então foi a associação que tomou a iniciativa e criou o nome das ruas. Portanto, as ruas de Moselos, que todas têm nome, devem-no, e isto é bom que fique registado, devem-no à Associação de Moselos, que neste artigo, logo aqui no número 1, chamou a atenção para isso. E, portanto, e quem diz isso diz outros problemas. Lembro de uma frase que eu, aliás, cito no livro, na coletânea, que eu achei muita piada, ri-me quando reli agora, que é mais ou menos isto: a eletricidade é como a luz de velas. Doutor Afonso, é de facto algo que merece destaque, até porque estes registros antigos muitas das vezes estão super atuais e nós, nos dias de hoje, com outros problemas, mas existem na mesma, e as associações servem para isso mesmo, para chamar a atenção das necessidades de uma localidade. Estamos aqui numa festa, estamos aqui a tentar ajudar esta associação, mas para reforçar, como é que as pessoas o podem fazer caso queiram? Como é que se podem, por exemplo, tornar sócios? O que é que podem fazer? Como fazer? Exato. Essa é uma das possibilidades e nem é preciso um grande contributo, porque a cota mensal é de €1, portanto é um café por mês que gastam e apoiam a associação. E ao apoiarem, depois podem participar nas nossas atividades, podem ir também promovendo, chamando a atenção das pessoas e todos juntos já conseguimos ultrapassar. Nós, este mandato que eu tomei, nós viemos para aqui porque a associação estava em grandes dificuldades, já apresentava prejuízo há 2 ou 3 anos e tivemos que lutar bastante para, portanto, reequilibrar as contas e outras coisas. Podem também contribuir naturalmente com donativos. Há uma coisa muito importante, e essa aí é fabulosa também, uma das melhores medidas dos políticos. Toda a gente diz mal dos políticos, mas esta é uma medida dos políticos excelente, que é a consignação do IRS. O que é isto? Cada um de nós, do IRS que paga ao Estado, tem o direito, previsto na lei, de dar 0,5% às IPSS, e nós somos uma delas. E, portanto, não é preciso fazer nada, não perdem nada, porque esse dinheiro que destinam à associação não vai para o Estado, portanto vem para nós, portanto não perde, basta uma cruzinha e um sinal. Essa é uma medida ótima. E já agora, só para citar, quando nós tomamos posse, recebíamos €400, no ano seguinte passou a 1.800 e este ano já recebemos quase 3.000 €, ou seja, 7 vezes mais do que recebíamos antes.
sem custar nada a ninguém e melhorarmos as contas. Essa é outra forma. Naturalmente também com donativos, também com sugestões, contribuições. Nós temos instalações muito boas, temos aqui um salão, podem cá fazer batizados, casamentos, nós temos todo o gosto em ceder, cobramos alguma coisa por elas, participar nas nossas feiras. Por falar em instalações, é outra grande virtude desta associação, é que todo o património que tem, nomeadamente este edifício, todas estas valências, foram os sócios e sobretudo os nossos antepassados que construíram, pessoas que vieram aqui construir esta casa, que vieram fazer cadeiras. Nós ainda agora recentemente melhorámos a sala das crianças com carpinteiros nossos que não cobraram nada. Tivemos pessoas que deram-nos a madeira, todo o trabalho de melhorias de paredes, construções, tem sido à custa de trabalho voluntário e dos dirigentes, de maneira que é de enaltecer e chamar um bocadinho também da atenção do poder político para a necessidade de apoio. Não é que nós nos possamos queixar muito, felizmente temos tido a atenção e a colaboração de muitas entidades, mas é preciso mais. E vamos ficar aqui para terminar numa festa com muitas atuações. Vamos ter aqui o quê durante esta tarde? Vamos ter, portanto, começamos com as tricanas de Vilmoinhas, um exemplo notável em termos de divulgação da música popular, dos trajes, do rigor. São um grupo exemplar que eu recomendo. Vamos ter a Casa do Povo de Abraveses, que eu destaco pela sua longevidade. É a Casa do Povo de Abraveses, salvo erro, vou falar de cor, tem 80 e tal anos, portanto é uma coisa raríssima, e tem um grupo também muito bonito, é o último a atuar. Depois às 5 horas temos o grupo coral de Ourense, chamado Associação Cultural Albor, que também tive a oportunidade de assistir em Ourense, também é muito bom, tem um maestro excelente, vale a pena ouvir. Aproveitem também, temos cerca de 40 barracas com produtos regionais, com artesanato, até com livros, com cultura. Aproveitem também para comprar, marcar, como dizia a minha avó, porque assim estão a ajudar os comerciantes e ajudar-nos a nós próprios, e para que a quarta feiramos seja ainda melhor para o ano. Muito obrigada, Dr. Afonso. Ficamos aqui na Feiramos, vamos acompanhar um bocadinho desta festa e levar até si para que se possa familiarizar com aquilo que acontece também nas aldeias. Nós aqui agradecemos e quero louvar o vosso trabalho, que tem sido excelente na divulgação da cultura, porque infelizmente a nossa comunicação social, também porque tem problemas, não divulga assim tanto, e vocês têm feito um trabalho notável e queremos agradecer isso. Apesar disso, esta Feiramos foi noticiada, mas simplesmente só noticiada em 3 diários regionais, também já foi bom. Queremos agradecer a todos eles, porque é graças a vocês que isto chega ao mundo. Muito obrigada. Comigo tenho o Carlos Lima, presidente da Junta de Freguesia de Campo. Estamos em Moselos, uma das localidades. Senhor Presidente, uma honra poder conversar consigo, em especial sobre esta localidade e sobre esta festa que acontece aqui, da Associação AMOS. Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro queria agradecer a possibilidade de nós podermos também fazer aqui algumas explicações sobre este evento. Efetivamente, como, digamos assim, o dirigente do Executivo, não é? Portanto, sou Presidente da Junta da Freguesia do Campo, são 5 aldeias. A aldeia de Moselos é talvez a maior em termos de dimensão e em termos populacionais e portanto, tem uma dinâmica que, no fundo, está relacionada também com a sua própria dimensão. A Feiramos é uma atividade que, embora não seja muito antiga, mas de qualquer forma já tem algumas raízes, porque efetivamente nem sempre se chamou assim, havia outro tipo de atividades, mas em boa hora se lembraram de associar o nome Feira ao nome da associação, que é AMOS, e juntaram as duas coisas e cresceu este nome Feiramos, que é muito funcional e que efetivamente, no fundo, acaba por
pôr aqui a descoberta um bocadinho as nossas raízes, a nossa identidade, tem aqui os nossos produtores, os produtos endógenos, portanto, no fundo valoriza a nossa cultura e até demonstra também ao longo do ano, acaba por nesta altura do verão, fazer-se aqui um balanço do que foi a atividade desta coletividade, que é importante porque tem um peso social na comunidade importante, faz aqui um apoio especialmente à comunidade idosa e aos mais jovens, às crianças que frequentam a escola com o seu ATL, mas a sua, digamos assim, a sua importância no panorama da freguesia é notório, porque, digamos assim, não podemos esquecer nunca os nossos idosos, que muitas vezes já não têm a retaguarda familiar, e portanto esta instituição tem essa valência que acompanha-os, portanto faz a assistência em casa, tem o espaço para eles aqui dentro, que estão cá durante o dia, durante a semana, e portanto esta festa é um bocadinho isto, no fundo é também trazê-los aqui, mostrar-lhes aquilo que se vai fazendo ao longo do ano, convidar os grupos residentes, convidar outros grupos. Sim, até porque é muito interessante termos cá um grupo da Galiza e poder mostrar nestas aldeias mais pequenas e que estão mais longínquas das grandes cidades, poder mostrar um bocadinho também da cultura de outros países. Sim, isso é absolutamente fundamental. Portanto, eu conheço relativamente bem Espanha e sei que é um povo que tem muitas características muito semelhantes às nossas. E digamos assim, o guardar as tradições e preservá-las é também uma apetência natural do povo espanhol e especialmente dos galegos, porque têm muita familiaridade com a nossa cultura portuguesa e portanto faz todo sentido, e eu acho que eles estão a gostar de visitar aqui não só a nossa freguesia, mas a nossa cidade. Portanto nós estamos muito próximos da cidade, estamos aqui a 5 minutos do centro da cidade, costumamos dizer que nós somos do campo, mas com a cidade mesmo aqui ao lado, porque a cidade está a poucos minutos de carro e, portanto, toda essa ligação à cidade acaba por fazer sentido, porque os grupos que nos vêm visitar não precisam de percorrer muitos quilómetros para verem realidades mais rurais e realidades mais urbanas. Com a cidade aqui ao lado estamos tão perto, mas ao mesmo tempo temos a nossa identidade e preservamos-la assim. Também tem muito de rural, obviamente. Claro, as pessoas que não conhecem Viseu podem vir a Viseu, mas darem aqui um saltinho aqui à zona de campo, à zona de Moselos, o que é que podem visitar por aqui? Olha, pode-se visitar muita coisa. Eu costumo dizer que Viseu é uma cidade com mais de 2500 anos e, portanto, como deve imaginar, toda a cintura que a envolve tem naturalmente que ter uma história e uma história rica. Portanto, nós temos aqui, mesmo muito junto a Moselos, o Monte do Crasto, portanto, que é uma zona verde, é aquilo que nós chamamos o pulmão da cidade de Viseu, é a maior área verde que está anexa ou que está muito, muito mais próxima do Rocio, digamos, do Rocio da cidade, e tem a sua importância do ponto de vista ecológico, obviamente, porque é uma mancha verde gigantesca, e está mesmo aqui ao lado. Aliás, nós estamos a olhar para o sopé do Monte do Crasto, que está mesmo aqui atrás de nós. Também temos o Monte Santa Luzia, onde está instalado o Museu do Quartzo, que é o único no mundo e que eu também convido todos a visitar, porque o Museu do Quartzo, digamos, é um museu que está dedicado a um mineral como é o quartzo, que foi explorado num monte que nós temos aqui muito no centro da nossa freguesia durante várias décadas, mas que depois, entretanto, foi desmantelado. Obviamente que estas coisas dos minérios e da exploração não dura para sempre, mas foi importante na vida, digamos assim, dos últimos 70, 80 anos, e que teve, até do ponto de vista económico, porque é explorado o quartzo é utilizado para muitos fins, nem eu imaginava quantos, por isso é que vale a pena visitar para saber para que é que servia o quartzo e a diversidade das suas aplicações. Assim como também do ponto de vista da monumentalidade, temos um passado histórico rico, as nossas aldeias têm sempre os seus fontanários, as suas igrejas, os arruamentos serpenteados e as construções antigas com muitos séculos e portanto acho que há sempre aqui
uma oferta que nós podemos, que quem nos visita pode explorar, e a boa gastronomia também, acho que vale a pena falar nela. Exato, e ao almoço tivemos mesmo o prato típico. É verdade, o prato típico de Viseu, porque aliás é um prato que tem uma importância para nós, porque do ponto de vista regional, nasceu no Regimento de Infantaria 14, portanto é uma instituição militar, como existe em muitas outras cidades, e que tem sempre uma história associada, não é? Portanto, uma história, não sei se é verdadeira, se não é, mas o comandante das tropas um dia disse ao cozinheiro que andavam em campanha, e disse ao cozinheiro o que é que era o almoço, e ele disse, olha, não tenho cá, digamos assim, um prato para que dê para toda a gente. E ele, quando foram à despensa, disse assim, olha, então misture tudo que tenha aí e faça um prato. E foi mais ou menos assim que apareceu o rancho à moda de Viseu, que é muito conhecido, do qual até se organizam anualmente a rota do rancho. Os restaurantes servem rancho como prato principal e há um concurso para decidir qual é o melhor rancho. E de facto tem esta história associada, porque envolve as carnes, a massa, o grão de bico, a própria batata, as couves, vários tipos de carnes, portanto isto tudo misturado parece que não funciona, mas acho que aqui em Viseu se consegue fazer assim uma boa fundição de tudo isto e acho que funciona. E desta fundição toda temos também aqui os livros. Graça Amiguinho, uma das escritoras cá presente nesta festa, traz Sempre Abril, uma coletânea que fala, não só homenageia um grande escritor e poeta português, como também traz aqui o Abril com os seus 50 anos. É verdade, é uma honra para nós ter cá a professora Graça, de facto. Ela tem uma história atrás dela, não é? Porque efetivamente já tem muitas obras publicadas, e acho que nada fazia mais sentido no ano em que comemoramos os 50 anos de Abril, de 25 de Abril, e os 500 anos de Camões. Acho que fazia todo sentido, e acho que eu costumo dizer que o 25 de Abril não é para ser comemorado só no 25 de Abril, especialmente este ano. O que precisamos é de comemorá-lo até ao fim do ano. Pronto, já agora, uma vez que estamos a falar também nisso, estou a organizar nós temos um evento aqui que chama-se A Festa no Parque, que é um espaço que nós temos, em que organizamos todos os anos uma festa temática, que é mais ou menos uma coisa como a feiramos, mas com um bocadinho maior dimensão, porque envolve mais instituições, envolve todas as instituições da freguesia e outras, onde vem também o Executivo da Câmara, que nos visitam, e este ano vamos ter também uma comemoração ligada especialmente ao 25 de Abril, aos 50 anos de Abril, com um espetáculo com a Banda Filarmónica de Tondela, que tem um espetáculo preparado para a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril, que vai ser apresentado pela primeira vez aqui, e acho que é agora que faz sentido, e daqui até ao final do ano, enquanto não acabar, digamos, o 2024, acho que faz todo sentido nós temos este tipo de comemorações, e é óbvio que é um gosto e um prazer ter aqui a professora Graça, porque de facto traz-nos uma obra que compila opiniões muito diversas e diferentes visões destes, assim como registros que ficaram eternizados, como canções, poemas, etc., e testemunhos pessoais. E isso acho que valoriza muito estes registros que ficam, é assim que se faz história. Muito obrigada pelas suas palavras. Ficamos com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Lima. E comigo já tenho a escritora Graça Amiguinho, que traz novamente Sempre Abril, esta coletânea entre várias nacionalidades. Tem aqui escritores de várias nacionalidades. Traz até aqui a Moselos, uma das localidades de Campos, pertence a Viseu, mas também tem aqui outro livro e vamos querer saber um bocadinho mais. Graça, bem-vinda ao Colorante. Estar assim, com este livro em mais um sítio, é sempre grandioso. Muito, muito importante e muito bonito em termos culturais, em termos de amizade, de criação de laços. O encontro com os nossos amigos da Galiza é sempre muito gratificante. E termos um elo de ligação neste momento, que é o Dr. Afonso Costa, presidente da Casa da Beira Alta e também presidente desta Associação de Moselos, uma associação de solidariedade social, à qual ele dá o melhor de si para a proteção da sua gente, tal como refere
na coletânea Sempre Abril, que ele na coletânea Sempre Abril fala com muito encanto dos seus tempos de criança, de jovem, a luta que travou para conseguir chegar onde chegou e sempre com o objetivo de servir a sua gente, trazer à sua gente um pouco de melhoria de vida, que é isso que esta Associação Amós faz, exatamente. E estar aqui também para pertencer a esta festa que vai ter aqui uma tarde de muita animação, onde vai ser incluída também a apresentação deste livro. É no fundo uma honra, porque é poder trazer cultura também a localidades que estão mais recatadas, estão mais escondidas, não têm tanta visibilidade e muitas das vezes não têm tanto acesso aos livros. Olha, é muito interessante a partilha cultural que se vai fazendo em Portugal. Eu, portanto, fiquei ao lado do Sr. Presidente da Junta de Moselos e tive imenso prazer em saber que o ano passado Moselos esteve em Elvas precisamente num encontro de partilha cultural. Portanto, acho que é tão bonita essa união. E ele encontra a seu lado uma natural de Elvas. É esta partilha que nos faz realmente continuar. Na sua mãozinha tem um novo livro, um livro sobre o céu da batalha, um livro que vai sair agora brevemente. Quero falar um bocadinho sobre o que é que vai acontecer e onde é que ele vai ser apresentado? Este livro, foi o meu primeiro romance, editado primeiro com outro título, mas agora, portanto, valorizado e distribuído por uma grande editora, a Cordel de Prata. Este livro começou a ser escrito precisamente no dia 22 de fevereiro, quando nos chegaram as notícias dramáticas da invasão da Ucrânia pelo grande poderio da Rússia. Eu achei que era um momento especial na minha vida, dar uma volta e aos meus 20 anos em que escrevi poesia e algumas crónicas, que escrevi para alguns jornais, mas era a altura de criar uma história. E essa história foi precisamente baseada nas vivências, no sofrimento desse povo. E sofrimento que só é atenuado se houver amor. Se os laços fraternos se unirem e se desenvolverem, então cria 7 histórias de amor. Histórias de amor muito diferentes umas das outras. Desde a história de um médico que, portanto, põe de lado a sua família porque reencontra no seu local de trabalho uma colega que tinha sido a sua primeira namorada. A mulher dele, sem ele se aperceber, num dia depois de ter saído de Mariupol, volta a Mariupol à procura dos pais, porque ela não estava tranquila, porque sabia que os pais deviam estar a passar por grandes tormentos com a invasão dos russos, devastando tudo, roubando, pilhando, estragando. E ao voltar, descobre a infidelidade do marido. A mulher sofre um abalo enorme, mas cala esse sofrimento. Cala, nem sequer ao marido diz que o viu beijar uma outra mulher. Mas é uma forma dela descobrir uma outra forma de amar, que talvez estivesse sempre na sua essência e que ela tinha ocultado devido aos preconceitos sociais. Mais tarde, muitas voltas, e é em Portugal que ela encontra de novo a certeza de viver e a alegria de viver, partilhando a sua vida com outra mulher. Portanto, nos meus livros, nada é impossível, tudo é respeitado. É o amor de um padre por uma freira que gera um filho e que, no meio da guerra, saem da Ucrânia para poderem criar o filho, mas sempre com a esperança de voltar à Ucrânia para ele se desvincular dos laços sacerdotais e ela dos laços de freira. É uma jovem estudante que, habituada já a prostituir-se para ter algum rendimento e poder prosseguir os seus estudos, que volta a Mariupol
para se prostituir com os soldados. E é num desses encontros que ela encontra o amor da vida dela. Portanto, são histórias maravilhosas que eu terei muito gosto que os meus leitores descubram e desvendem a forma de viver que não é única, não há uma só forma de viver. A vida pode ter muitas voltas e em todas elas haver beleza, haver encanto, haver liberdade de expressão de sentimentos e sempre este povo, sempre com a vontade de voltar à sua terra, porque é lá a sua raiz. É essa terra que eles amam, apesar de terem que se espalhar pelo mundo, devido ao perigo de uma guerra os destruir. Portanto, este livro vai estar na Feira do Livro, no dia 1 de setembro, no Salão 118 da Cordel de Prata, e lá estarei para dar o meu autógrafo a quem quiser comprá-lo. Na Feira do Livro do Porto. Sim, é a próxima, é no Porto. Portanto, depois, a 14 de setembro, estarei na minha cidade, num lugar muito bonito da cidade, o Museu de Arte Contemporânea. E aí vai desenrolar-se uma apresentação algo inédita na minha vida. Já fiz muita coisa, mas nunca tinha procurado uma representação cinematográfica de uma obra minha. Não é obra completa, evidentemente, porque isso era impossível para o meu orçamento, mas vai ser filmado, portanto, vão ser filmados os primeiros 6 capítulos desta obra, transformados num monólogo por uma grande artista chamada Joana Lameira, dirigida por um jovem cineasta de Elvas, Luís Eduardo Graça. Eu achei-lhe muita graça, por ser graça, e eu também graça. Portanto, a vida aproximou-nos sem nos conhecermos. E estamos a tratar de um projeto e só ainda nos telefonamos uma vez. Mas tudo é possível hoje através das redes sociais e tudo vai dar certo e vai ser muito bonito. Tenho muito gosto se a Flor lá estiver para assistir a esses momentos, porque além da representação cênica na escadaria do museu, depois todas as pessoas que estiverem presentes, e conto com muitas pessoas que gostam de poesia, que gostam de arte, subiremos à cafetaria do museu, onde haverá fado, na voz de um grande fadista, o professor José Fialho, acompanhado na guitarra portuguesa por Luís Cirilo, e depois haverá uma passagem de modelos da minha prima Ana Gaiata Corião. Portanto, essa minha prima é neta do único irmão da minha mãe. Um programa apetecível. Obrigada, Graça, por estas palavras, e sob o céu da batalha, não se esqueçam, o dia 1 de setembro, na Feira do Livro do Porto, apareçam, venham conhecer quer a escritora, quer a sua obra, ou então façam uma viagem até o Alentejo.